Boa tarde, meus irmãos. Graça do Pai na vida do seu povo. Convido vocês ao estudo da Bíblia e eu queria trazer uma reflexão. Um novo olhar na parábola do samaritano. Então, eu queria considerar essa parábola com os irmãos numa perspectiva que talvez abra mais os nossos olhos para tantos ensinos preciosos que a palavra de Deus sempre tem. Um novo olhar na parábola do samaritano. Convido vocês a abrirem suas Bíblias. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, meus irmãos, aqui começa o contexto, aqui começa a motivação para Jesus ensinar a parábola do samaritano. E para a gente ter esse olhar, a gente primeiro precisa entender como é que se deu a coisa. Quem está diante de Jesus? Está um homem que não é apenas uma pessoa temente a Deus, não é apenas uma pessoa religiosa. O texto fala que ele é um conhecedor da lei. Ele é um intérprete. Então, este homem aqui, ele se aproxima de Jesus cheio de um conhecimento intelectual, cheio de um conhecimento que hoje nós chamaríamos de teológico. E ele está diante da maior das pessoas. Ele vai fazer a maior das perguntas. Ele, o intérprete da lei, está diante de Jesus, a maior de todas as pessoas. E ele vai fazer a pergunta acerca da salvação, a maior de todas as perguntas. Até aqui, uma maravilha. Independente do quanto que nós achemos que conhecemos, independente de qual seja a nossa religião, independente de qualquer coisa, a gente precisa estar diante daquele que é a maior de todas as pessoas. A gente precisa estar diante de Jesus. E diante dele, a gente precisa fazer a maior de todas as perguntas. Precisamos perguntar acerca da nossa salvação. Precisamos estar diante dele buscando aquilo que realmente é relevante, aquilo que realmente é importante, aquilo que adentra a eternidade. Qual é o grande problema? É que ele está diante da maior das pessoas, ele vai fazer a maior de todas as perguntas, mas ele vai fazer com uma motivação errônea, uma motivação enganosa. Observe o que o texto diz. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito, olha aí, o intuito de pôr Jesus à prova. A motivação dele não é sincera. Ele não está ali com o coração aberto para aprender. Ele não está ali com devoção, não está ali com respeito para com Jesus. Ele chama Jesus de mestre, mas ele não vê Jesus como alguém que pode realmente ensiná-lo. Meus irmãos, eis aqui algo que nós precisamos refletir. Porque eu não sou um intérprete da lei, não tenho um conteúdo daquele homem, mas eu tenho o mesmo coração orgulhoso, eu tenho o mesmo coração soberbo, eu tenho o mesmo coração enganoso. Às vezes eu me aproximo de Jesus, eu faço perguntas importantes, mas meu coração não está sendo sincero, meu coração não está tão aberto, eu não estou assim tão quebrantado para realmente prestar atenção no que Jesus tem a ensinar. Isso daqui é algo para a gente pensar inicialmente. Qual a minha motivação quando eu estou diante de Jesus? Quando eu faço certas perguntas, quando eu faço certas orações, quando eu faço certas afirmações, eu realmente estou sendo sincero? Estou sendo verdadeiro? Diante disso daqui, o que Jesus vai responder? No verso 26, então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus, na sua didática, ele sempre teve uma habilidade de devolver perguntas. Ele sempre teve essa habilidade. As pessoas perguntavam uma coisa para ele, quando a motivação não era verdadeira, ele confrontava a pessoa com a mesma pergunta. Perguntaram para Jesus: é lícito dar tributo a César? Aí Jesus pergunta: a moeda que você tem aí, de quem é a esfinge? Quer dizer, Jesus, ele na sua sabedoria, na sua didática, ele levava a pessoa a refletir na pergunta que foi feita. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: olha, você diz que você é intérprete da lei. Você diz que você conhece a lei. E Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus está partindo do seguinte ponto: você se acha tão conhecedor que você nem vai levar em consideração o que eu tenho a ensinar.
Então, ao invés de eu te responder, me fala você, pelo que você conhece da palavra de Deus. O que ela diz? Como é que você interpreta? Nessa didática de Jesus, nós aprendemos também 2 princípios importantes. Tudo depende do que a Bíblia ensina. O que diz a palavra? Tudo depende disso. Jesus ele não veio para negar aquilo que já havia sido ensinado ao longo de séculos pela palavra de Deus. Jesus veio para mostrar que aquilo que foi ensinado é verdadeiro e explicar às pessoas o que talvez elas sozinhas não tivessem conseguido entender. Então, tudo depende da palavra. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, a maneira como você interpreta vai fazer a diferença. Porque, às vezes, as pessoas elas querem conhecer a palavra, mas interpretar à sua maneira. Meus irmãos, a interpretação só pode ser uma. Não é isso, o que diz para mim, o que diz para o outro, o que diz para o terceiro. Não. Deus, ele deu uma palavra única, tem uma interpretação única. Aplicações, a gente pode fazer várias, mas interpretação é apenas uma. Como é que você tem interpretado a palavra de Deus? Você crê que tem interpretado da maneira correta? Tem sido realmente confiável? As pessoas que têm te ensinado, elas interpretam a palavra de Deus da maneira correta? E nisso daqui então, meus irmãos, olha a resposta daquele homem, verso 27. A isso, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse homem, ele já tinha a resposta pronta. Agora, sabe qual um ponto que esse homem não percebia? É que ele tinha um conceito de salvação meritória, de uma salvação que ele podia fazer por merecer. Então ele diz para Jesus: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Percebe? O que eu hei de fazer? Ele achava que ele podia conquistar a salvação com o seu esforço, com o seu mérito, com o seu conhecimento. E ele vai dizer o seguinte: olha, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, e se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu serei salvo. Meus irmãos, vamos entender isso? Olha o que Jesus vai dizer para aquele homem. Verso 28. Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Realmente, se você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, e se você conseguir amar o próximo como a você mesmo, você vai ser salvo. Faze isso e viverás. Jesus ele não está dizendo que a pessoa consegue ser salva por si mesma. Jesus está dizendo que esse resumo da lei, na realidade, não é um caminho para a salvação. Esse resumo da lei é para nos mostrar que pela lei jamais nós poderemos ser salvos. Meu irmão, para pensar. Por mais que você tenha boa vontade, desde o momento que você nasceu até hoje, você sempre amou a Deus sobre todas as coisas? Para pensar. Você pode dizer de lábios que você ama a Deus acima de tudo, mas não é verdade. Nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Todos nós, em algum momento, temos ídolos no nosso coração. Às vezes o ídolo é o cônjuge, às vezes o ídolo, os pais, às vezes o ídolo, o filho. Na maior parte das vezes, o ídolo é o nosso eu. Todos nós, em algum momento, não amamos a Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. E nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Meus irmãos, isso é bonito. E isso, assim, é verdadeiro no que está na Bíblia. Mas isso não é algo que nós conseguimos fazer, que nós conseguimos praticar. Esse resumo da lei está mostrando que por ela nós jamais poderíamos ser salvos. Esse é o objetivo da lei. Tanto é que quando Jesus diz para aquele homem: faze isso e viverás, aquele homem conhecia a lei. E aquele homem sabia que não praticava a lei. Olha a resposta dele. Então, no verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, ele sabia que não guardava a lei. E querendo se justificar porque ele não amava a Deus sobre todas as coisas e não amava o próximo como ele mesmo, ele vai dizer assim: e quem é meu próximo? Então, percebe a justificativa? Para não admitir que ele não amava o próximo como ele mesmo, ele vai ficar nesses, como é que a gente pode dizer?
nessas divagações teológicas, nessas, como é que a gente pode dizer? Caminhos assim tortuosos, para a gente não admitir que a gente não faz o que a palavra de Deus manda a gente fazer. A gente dá tanta desculpa, a gente dá tanta explicação. Ele querendo se justificar, quem é meu próximo? É nisso, então, que Jesus Cristo vai contar a parábola. Então, o que Jesus vai dizer? Veja comigo. Jesus prosseguiu, verso 30, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu às mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo para aquele homem? A gente olhando aqui, para nós fica assim, como é que a gente pode dizer? Fácil de colocar em prática. Mas na realidade, para aquele homem não era fácil. Sabe por que para nós é fácil? Porque para a gente, a figura do sacerdote, do levita, do intérprete da lei e do samaritano, nós não temos apreço por um e desprezo pelo outro. Mas na cultura judaica daquela época, dizer para o intérprete da lei, faz igual o levita, para ele era tranquilo. Ele tinha apreço pelo levita. Faz igual o sacerdote, para ele é tranquilo, ele tem apreço pelo sacerdote. Mas dizer para ele, faz igual o samaritano, aí mexe com o orgulho dele. Aí mexe com seus brios. Porque ele, desde pequeno, ele cresce entendendo que ele está aqui e o samaritano está aqui. Ele, como judeu, está acima do samaritano. E ele, como intérprete da lei, está muito acima do samaritano. Aí chegar até aquele homem dizer assim, faz igual o samaritano, mexe com o orgulho dele. Meus irmãos, a gente precisa entender olhando para o contexto. Não só o contexto bíblico, mas também o contexto histórico. E o que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar, já que eu preciso de salvação, quem eu sou nessa história. O intérprete, ele chega no texto dizendo, o que eu hei de fazer para herdar a salvação? Meus irmãos, dentre esses 4 personagens na história, o samaritano, o sacerdote, o levita e aquele homem caído, qual dos 4 precisava de salvação naquele contexto? De salvação eterna, todos os homens precisam. Mas eu falo naquele contexto que precisa de ajuda. Quem é que precisa? Então, nós precisamos nos considerar não como o intérprete da lei, não como o sacerdote, não como o levita, nem mesmo como o samaritano. Nós precisamos nos enxergar como aquele homem caído. Meus irmãos, não como aquele que presta ajuda, como aquele que precisa ser ajudado. A gente precisa entender que nós não conseguimos fazer nada para herdar a nossa salvação. Se fosse o caso de eu ajudar os outros, pareceria que eu que estou sendo o beneficiador, que eu estou conquistando a minha salvação. Não, eu preciso entender que acerca da salvação, eu sou aquele homem caído. Qual é a ideia? Eu fui criado em imagem e semelhança de Deus, mas, infelizmente, eu nasci morto em delitos e pecados. Eu sou um homem de coração corrupto. Eu preciso perceber a minha condição. E como um homem pecador, eu estou sujeito às mazelas do meu comportamento e de um mundo também que jaz no pecado. Aí, ferimentos vêm sobre a minha vida. Eu estou caído à beira do caminho. Eu estou caído no deserto. Eu estou entregue a uma condição que, se depender de mim, vai redundar em morte completa. Aquele homem estava ali semi-morto.
Se ninguém fizesse nada por ele, se dependesse dele, ele seria levado à morte completa. E aí o que acontece? Ele vinha de Jerusalém para Jericó. O que ele fazia em Jerusalém? Jerusalém é onde tem um templo, tem um sacerdócio, tem a lei. Então ele caído, passa o sacerdote. O sacerdote, porque ele era judeu, porque ele veio lá de Jerusalém, porque ele prestou sacrifício, o sacerdote parece que tinha compromisso com ele. Mas o sacerdote não consegue fazer nada por ele, nem se interessa, passa de largo. O levita, da mesma forma, passa de largo. O que o texto está nos dizendo? Que nossa religião, que o nosso sistema sacrificial, que aquilo que a gente faz não resolve o nosso problema. Nossa grande necessidade, sacerdote não resolve. Levita não resolve. O texto está dizendo que aquele homem caído à beira do deserto, semi-morto, ele precisava de alguém que se aproximasse dele não por obrigação, não porque ele merecia, que se aproximasse dele tão somente por misericórdia. Alguém que tivesse misericórdia e que tivesse condições de cuidar dele. Veja, um sem o outro não resolve. Alguém que tenha misericórdia e que tenha condições de ajudar. Se uma pessoa tiver misericórdia, mas não tiver condições de ajudar, a misericórdia não resolve de nada. Se ela tiver condições de ajudar, mas não tiver misericórdia, também não vai fazer nada por mim. Exemplo simples. Silvio Santos tem muito dinheiro, mas Silvio Santos não me conhece. O dinheiro dele não me ajuda em nada. Uma pessoa vê o filho sendo atacado por 3, 4 pitbulls. Ele ama muito o filho, mas ele não consegue fazer nada para impedir que o filho sofra o ataque dos 3, 4 pitbulls. O máximo que ele pode fazer é se ferir junto. Percebe? Alguém que tenha misericórdia e que tenha recursos para me ajudar. Aqui fica a figura do samaritano. Então o samaritano ele se aproximou daquele homem apenas por misericórdia. E aproximou daquele homem com recursos para o ajudar. E aquele samaritano, sem obrigação, cuida integralmente daquele homem. Cuida em cada um dos detalhes. Cuida das feridas, coloca ele sobre a montaria, o leva a uma hospedaria, paga a sua despesa e se compromete em voltar e cuidar daquilo que faltasse. Meus irmãos, quem é esse que se move a nós apenas por misericórdia? Quem é esse que tem recursos para cuidar de nós e cuida de uma forma completa? É Jesus Cristo. É aquele que para os judeus seria desprezado como um samaritano. É aquele que para o homem no seu orgulho despreza como se fosse um samaritano. Assim como o intérprete, ele tinha um bloqueio no seu coração para apreciar, para admirar o samaritano, nós, no nosso orgulho, nós, no nosso ego, nós, no nosso apego ao pecado, nós temos dificuldade de nos reconhecer como o caído que precisa desesperadamente de ajuda. Nós temos dificuldade em admitir que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. E nós temos dificuldade em nos render ao Evangelho do jeito que a Bíblia fala, em completo arrependimento, em completa submissão, em realmente assim o morrer da nossa carne, a renúncia do nosso eu, do nosso orgulho, uma dedicação total a Jesus Cristo. Nós temos essa dificuldade. Então, meus irmãos, como é que nós podemos entender essa parábola? Nós entendemos primeiro sabendo o seguinte: não importa qual é a sua religião, o quanto que você conhece da Bíblia. Você precisa pensar como é que você está se aproximando de Jesus Cristo. Você se aproxima com o coração aberto? Ou com reservas, com reticências, colocando Jesus à prova? Olha, você está diante da maior das pessoas. Você pode fazer a maior das perguntas, mas se não for com o coração sincero? Um outro ponto. Como é que nós interpretamos a Bíblia? Tudo depende da palavra de Deus. E a maneira que a gente interpreta vai nos ajudar ou nos deixar mais confusos? Um terceiro ponto. Precisamos perceber que a salvação depende de nós nos dispormos a nos humilhar. Um intérprete da lei ter que imitar um samaritano.
Depende da gente perceber que não é nada que nós fazemos. É aquilo que aquele que tem recursos e misericórdia faz por nós. E, meus irmãos, agradecermos, porque assim como aquele samaritano cuidou totalmente daquele homem, Jesus Cristo tem cuidado totalmente de nós. Que essa palavra tenha nos levado a ter um novo olhar para essa parábola, considerando como é que se aplica em nossa vida. E que essa palavra nos leve a ter um coração que se aproxime do Senhor totalmente quebrantado, aberto, submisso, ainda que muitas vezes, ou na maior parte delas, seja doloroso ao nosso ego, ao nosso eu. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida e fale ricamente ao seu coração. Um carinhoso abraço.